Olá, pessoal, seguidores do canal Tratamento de Efluentes. Hoje vamos dar continuidade aos nossos vídeos de tratamentos biológicos, falando com vocês de um sistema que são as lagoas aeradas de mistura completa, seguidas de lagoas de decantação. No último vídeo de aula que eu fiz, eu falei sobre as lagoas aeradas facultativas. Agora nós vamos falar das de mistura completa. Qual é a diferença? É que as lagoas aeradas de mistura completas, elas são totalmente e essencialmente aeróbias, ou seja, não vai haver nenhum trecho nela em profundidade ou em área onde nós tenhamos zonas facultativas ou anaeróbias. Portanto, os aeradores que serão presentes nessas lagoas, eles apenas não somente vão garantir a oxigenação do meio, mas também manter uma dispersão, ou seja, uma agitação intensa, de maneira que toda a biomassa vai estar dispersa no líquido dessa lagoa. Não haverá lodo de fundo, né? Devido a essa agitação, aeração intensa, o tempo de detenção típico nessas lagoas ele é baixo, é na ordem de 2 a 4 dias. Aqui nós temos um fluxograma com o princípio de funcionamento. Então, podemos ter a parte inicial, que seria um tratamento preliminar, por meio de grades ou caixas de areia. Teremos a lagoa de mistura completa, né, com aeradores potentes. E, na sequência, uma segunda lagoa, que nós vamos chamar de lagoa de decantação. Qual é a função dessa lagoa de decantação? É fazer com que esses sólidos que estão suspensos na primeira lagoa decantem na segunda. Então, a qualidade do efluente de uma lagoa aerada, de mistura completa, não é adequada para o lançamento direto depois da lagoa aerada. Ela precisa de uma segunda lagoa, chamada lagoa de decantação ou sedimentação, para que esses sólidos sejam separados. Como eu falei antes, então, o tempo ele é baixo, em torno de 2 a 4 dias. E nas de decantação, que é onde vai ficar o lodo, esse tempo de detenção é na ordem de 2 dias, porque esse floco biológico, ele é facilmente sedimentável. E essas lagoas, como a quantidade de biomassa é grande, gente, o acúmulo de lodo nessas lagoas de decantação, ele é rápido, ele é grande. Então, num prazo máximo de 5 anos, tem que fazer a limpeza e a remoção deste lodo aí. Mas, em compensação, a área que é necessária, né, para esse tipo de lagoa é a menor de todos os sistemas de lagoas que existem. Por quê? Porque a energia que é fornecida por meio da oxigenação dos aeradores, essa aeração, ela faz com que o tempo de degradação da matéria orgânica seja bastante curto. E a denominação mistura completa é devido ao alto grau de energia que essa lagoa necessita, que faz com que todo o volume desta lagoa esteja completamente misturado. E entre esses sólidos que são mantidos em suspensão na lagoa de mistura completa, nós vamos ter, além da matéria orgânica, que é o que entra com o esgoto ou efluente bruto, nós vamos também ter as bactérias, fungos, protozoários e etc. e tal, que vão estar suspensos e mantendo um contato muito íntimo com a matéria orgânica, num meio altamente aeróbio, o que vai permitir que o volume seja bastante reduzido para essa lagoa. Apesar da boa eficiência dessas lagoas na remoção de matéria orgânica, a qualidade do efluente dela não é satisfatória sem passar por uma lagoa de decantação, porque a quantidade de matéria suspensa é grande. Então, como posterior, nós vamos passar por uma lagoa de decantação. Aqui eu tenho uma imagem, um vídeo de uma lagoa aerada de mistura completa. Reparem na eficiência da mistura e da aeração. Podem ver que todo o volume da lagoa está completamente misturado. Não temos zonas mortas aí, sem agitação. Bom,
Para projetar, para dimensionar uma lagoa aerada de mistura completa, seguida de decantação, quais são os critérios que nós vamos utilizar nesse projeto? O principal critério é o tempo de detenção, ou seja, é o tempo que uma partícula deste fluente vai ficar em contato com o volume total da lagoa. É o tempo que ela demora de entrar até sair. Tá? E esse tempo, então, vai ser igual ao tempo de retenção celular. Por quê? Porque junto com o efluente vai estar saindo também a biomassa. O tempo de detenção hidráulica, representado por T, é o tempo médio de permanência das moléculas do líquido no reator. E o tempo de retenção celular, também chamado de idade do lodo, é o tempo médio de permanência das células bacterianas dentro deste reator. Como esses dois tempos são iguais, nas alagoas aeradas de mistura completa, o tempo ele vai variar entre 2 a 4 dias. Quanto mais quente é o clima, maior a temperatura ambiente, menor pode ser o tempo. Então, na região Nordeste, Norte, Centro-Oeste do Brasil, 2 dias é suficiente, enquanto que no Sul e Sudeste, tempos mais próximos a 4 dias nós vamos trabalhar. A profundidade dessas lagoas, ela deve ser selecionada de modo que eu tenha uma mistura total nesse volume e tenha também a não formação de lodo sedimentado dentro da lagoa. Então, essa profundidade vai variar entre 2,5 a 4 metros, dependendo do desenho e da potência dos meus aeradores. O consumo de DBO, né, a estimativa de DBO no efluente desta lagoa, ela segue o mesmo princípio utilizado nas lagoas aeradas facultativas, ou seja, a DBO total que vai sair com o meu efluente será formada pela DBO solúvel, que é matéria orgânica que continuou dissolvida no meio, mais a DBO particulada, que são a biomassa, os micro-organismos. Lembrando, né, pessoal, como a agitação aqui ela é bem intensa, eu não teria formação de algas nessa lagoa. Né? Eu vou ter formação de, sim, de bactérias, protozoários, fungos, outros micro-organismos. A DBO solúvel, então, do efluente da lagoa, ela pode ser, essa estimativa pode ser feita simplesmente por uma análise similar à das lagoas facultativas e das lagoas aeradas, ou seja, é a mesma fração que estaria presente nas lagoas facultativas e nas aeradas facultativas, vai estar presente na aerada de mistura completa. Já a particulada, ela é diferente, porque na lagoa aerada de mistura completa, nós teremos uma concentração bastante alta de sólidos em suspensão. Por isso, a necessidade da nossa lagoa de decantação, onde essa biomassa vai ficar retida. Para o dimensionamento dessa lagoa de decantação, também nós vamos utilizar o volume dessa lagoa vai ser determinado pelo tempo de detenção hidráulica, que deve ser maior que um dia, varia entre 1 a 2 dias, e uma profundidade sempre maior que 1,5 metro. Quanto maior for essa profundidade, mais armazenamento eu vou ter de lodo e menos frequência eu vou ter de limpeza. Lembrando que ela nunca deve passar mais do que 3 metros, para que se evite a formação de processos de anaeróbios, né, com mau cheiro. Então, o volume total da lagoa é determinado pelo tempo de detenção. Então, para evitar que eu tenha o crescimento de algas, eu nunca devo ter um tempo maior do que 2 dias. Né? Então, isso vai evitar que se formem algas que adquira a cor verde e não e também evitar uma profundidade maior que 3 metros, como eu falei antes, para evitar que se forme uma camada anaeróbia no fundo, né, e possa emanar maus cheiros. E aqui nós temos uma estimativa do acúmulo de lodo. Esse acúmulo de lodo ele vai ter uma relação entre os sólidos suspensos voláteis presentes no efluente que chega à lagoa. Ou seja, de 70 a 80% dos sólidos que chegam na lagoa são sólidos voláteis. E isso vai dar um acúmulo de em torno de mais ou menos meio ano para tu ter um enchimento de 50% da lagoa. Aqui nós temos aqui um gráfico que mostra as eficiências, né, dos sistemas de lagoas. Então, se nós pegarmos aqui as lagoas aeradas de mistura completa,
Elas têm uma excelente eficiência, tá? De 80 a 87%, uma, uma excelente remoção de coliformes. Uma área é a menor área de todos os sistemas de lagoas, porque a aeração vai fazer com que a área necessária seja a menor possível, né? Mas vai ter o maior consumo energético por, eh, pelo tratamento de efluentes, no caso. Certo, pessoal? Então, espero que tenha ajudado vocês nessa explicação. Lembrando que a lagoa aerada de mistura completa foi a mãe do surgimento dos lodos ativados. O que são os lodos ativados? É um aperfeiçoamento das lagoas aeradas de mistura completa, seguida de lagoa de decantação. Qual a diferença do lodo ativado? É que esse lodo que decantaria na lagoa de sedimentação, ele vai retornar para a lagoa aerada, enriquecendo ainda mais a biomassa desse sistema. Ok? Então, no próximo vídeo, nós falaremos um pouco sobre os lodos ativados. Espero vê-los em breve. Um grande abraço a todos e sucesso! Quem não está inscrito, inscreva-se no nosso canal. Se gostou, dá o seu likezinho aí. Se tem algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade para fazer. Um abraço e até breve.